Estão reabertos os trabalhos da nossa sessão ordinária. Próximo item da nossa ordem do dia é o projeto de lei de número 11.086, que reformula o plano de cargos, empregos, carreiras e remuneração da Fundação Municipal de Ação Social, a FUMAS, redenominando o plano de cargos, salários e vencimentos. Mesmo com pouca gente, aqui a campanha tem que funcionar, né? Está em discussão o projeto de lei de número 11.086. Não havendo quem queira discutir, em votação o projeto de lei de número 11.086. Com 14 vereadores votando sim, um vereador ausente, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 11.086, de autoria do prefeito Miguel Haddad. Sexto item da nossa ordem do dia. Sexto item da nossa ordem do dia, o projeto de lei de número 11.087, de autoria da mesa, que reajusta os vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Jundiaí. Está em discussão o projeto de lei de número 11.087. Não havendo quem queira fazer a discussão, em votação. Vereadora Marilena. Com 14 vereadores votando sim, um vereador ausente, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 11.087. Sétimo item da nossa ordem do dia. Essa presidência recebe o requerimento ao plenário de número 871 de adiamento para a sessão ordinária do dia 29/5/2012, da apreciação do projeto de lei de número 10.322. Está em discussão o requerimento de adiamento. Em votação. Com 14 vereadores votando sim, um vereador ausente, essa presidência que não vota, está adiada a discussão do projeto de lei de número 10.322. Próximo item da nossa ordem do dia, o projeto de lei de número 11.088 da mesa, que fixa os subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais para a 16ª legislatura, a iniciar-se no ano de 2013 e terminar no ano de 2016. Está em discussão o projeto de lei. Em votação. Com 14 vereadores votando sim, um vereador ausente, essa presidência que não vota, está aprovado o projeto de lei de número 11.088. Nono item da nossa ordem do dia, o projeto de lei de número 11.089 da mesa, que fixa o subsídio dos vereadores para a 16ª legislatura, iniciar-se no ano de 2013 e encerrar-se no ano de 2016. Em discussão, em votação.
Vereador Val. Com 14 vereadores votando sim, um vereador ausente, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei número 11.089. 10º item da nossa ordem do dia, o projeto de resolução de número 773 da mesa, que altera a resolução 525 de 2007 para reajustar o auxílio alimentação dos servidores da Câmara Municipal. Está em discussão o projeto de resolução. Em votação. Com 14 vereadores votando sim, um vereador ausente, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de resolução 773. Décimo segundo item da nossa ordem do dia, a moção de número 201, de autoria do vereador Gustavo Martinelli, de apelo ao Senado Federal por aprovação do projeto de lei de conversão da MP 550, da deputada federal Mara Gabrilli, do PSDB São Paulo, que permite à União conceder subvenção econômica para bancos federais em financiamentos de bens e serviços destinados a portadores de deficiência. Está em discussão a moção. Com a palavra, o seu autor, vereador Gustavo Martinelli. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha. Moção número 201, apelo ao Senado Federal por aprovação do projeto de lei de conversão da MP 550 de 2011, da deputada federal Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, que permite à União conceder subvenção econômica para bancos federais em financiamentos de bens e serviços destinados a portadores de deficiência. Considerando que em 14 de março a Câmara dos Deputados aprovou o projeto da deputada Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, que converte em lei a medida provisória 550 de 2011, que permite à União conceder subvenção econômica para bancos federais em financiamentos de bens e serviços de tecnologia, ou seja, aqueles destinados a portadores de deficiência. Considerando se tratar de um avanço na luta pela inclusão social, apresentamos à mesa, na forma regimental, sob apreciação do plenário, essa moção de apelo ao Senado Federal por aprovação do projeto de lei de conversão da MP 550 da deputada federal Mara Gabrilli, que permite à União conceder subvenção econômica para bancos federais em financiamentos de bens e serviços, dando ciência à Casa Legislativa e à autora. Permite uma parte, vereador? Uma parte. Cumprimentar a Vossa Excelência e veja, quando tantas pessoas reclamam da vida, reclamam do seu destino, temos lá o exemplo dessa deputada Mara Gabrilli, do PSDB, que portadora de tetraplegia, nós estivemos no local de trabalho dela na Câmara Federal, no plenário, não é? O senhor também já esteve lá, e ela tem um equipamento todo especial para mantê-la em pé, e ela vota com os olhos. Repetimos, ela é portadora de tetraplegia, ou seja, ela mexe com o pescoço, ela não tem movimento em nenhum dos membros, não é? E mesmo assim, ela está lá, ganhou as eleições, é uma batalhadora, já foi vereadora, já passou por vários processos eleitorais, não é? E agora lutando para as pessoas também que têm esse problema de deficiência, não é? E fazendo com que esses financiamentos sejam, os bancos federais concedem a subvenção econômica para essas pessoas. Então, cumprimentar Vossa Excelência, merecedora realmente de uma moção de aplauso, não é? E não só de apelo para o seu trabalho todo realizado lá na Câmara Federal. Parabéns, vereador. Obrigado, vereadora Antonelli. Conto com a aprovação dos novos vereadores. Continua em discussão a moção de número 201.
Com a palavra, o nobre vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Senhor presidente, nobres pares, quero parabenizar o nobre autor da moção, o vereador Gustavo Martinelli. É interessante vermos pessoas lá em cima, com essas felizes ideias de inclusão social, para darem este acesso, inclusive, a financiamentos a pessoas portadores de necessidades especiais. Há algum tempo, eu tive um almoço com um padre na cidade de São Paulo, o vereador Leandro Palmarini e o vereador Silvio Hermani. Eu nunca vou me esquecer, vereador Leandro, das palavras do padre Camacho do Partido Verde, dizendo que nós não temos pessoas com deficiências físicas, mas com dons especiais. Achei lindo a colocação, que de fato é. E ele nos mostrou exemplos em várias partes do mundo, onde estas pessoas com dons especiais são extremamente valiosos, de grande valia para segurança nacional, serviços de prevenção contra incêndios, guerras, para evitar até conflitos, ciladas, pessoas que têm uma sensibilidade diferenciada devido à sua necessidade especial. Então eu fiquei maravilhado com aquele padre falando a respeito, né, desta situação existente ali nesses países com essas pessoas. E agora vem esta deputada apresentando esta MP. Inclusive, esses recursos não ficam somente para as pessoas com necessidades especiais. Pode também a pessoa que tem aí até 10 salários mínimos de renda, pode utilizar-se também desse crédito. Então, não exclui ninguém. Isso é a verdadeira inclusão, que inclui todo mundo, é óbvio, com um percentual maior a essas pessoas que tenham estas necessidades especiais. Esses recursos também podem ser utilizados por pessoas físicas com renda de até 10 salários mínimos, desde que os valores sejam utilizados para adquirir bens, serviços, tecnologias assistivas direcionados aos portadores de deficiência. A União fica autorizada a conceder a subvenção econômica às instituições financeiras oficiais federais sobre a forma de equalização de taxas de juros para aquisições. A subvenção limitada a 25 milhões de reais por ano, chegando aí para empréstimos disponíveis até 100 milhões. Ou seja, é um bom recurso, é um bom mecanismo para que se haja esta inclusão. Por isso, eu tenho que parabenizar, né, o autor da moção, que detectou esta ação brilhante da Mara Gabrilli. E a vereadora Ana disse bem, uma guerreira, que tem tons especiais, né, Ana? Que está ali representando e criando esses mecanismos, porque ela sabe dessas necessidades, porque ela vive esta realidade em sua vida. Esperemos que o Senado se sensibilize e também seja favorável para que valide rapidamente mais este valioso mecanismo para a nossa sociedade. Parabéns, vereador Gustavo Martinelli, votarei favorável à vossa moção. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão a moção de número 201, em votação. Encerrada a votação,
11 senhores vereadores foram favoráveis, 4 vereadores ausentes e esta presidência que regimentalmente não vota. Portanto, aprovada a moção de autoria do vereador Gustavo Martinelli, que traz o número 201/2012. Peço ao senhor presidente que agora sim reassuma o seu lugar à mesa. Último item da nossa ordem do dia, a moção de número 202, de autoria do vereador Durval Lopes Orlato, de apelo ao governo do Estado por imediata implantação da Lei Federal 11.738, especialmente no item que trata do mínimo de 1/3 da jornada de trabalho semanal, sendo este de atividade extra-classe para todos os profissionais do Magistério Público da Educação Básica. Está em discussão a moção de número 202. Eu peço ao vereador Val, primeiro vice-presidente, que assuma a cadeira. Que pena que os professores já foram embora. Presta a moção para mim aí. E o autor da moção também, né, pelo jeito. É interessante a moção do vereador Durval Orlato. Eu gostaria muito de que o governo federal realmente fizesse a implantação disso, mas que começasse pelo governo federal. Porque outro dia eu peguei uma reportagem do governador Tarso Genro, do Rio Grande do Sul, do Partido dos Trabalhadores, o mesmo partido do governo federal, vereador Doca, aonde ele diz, com todas as letras, que o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, não sabe o que diz quando fala a respeito da educação. Olha aonde nós estamos, gente. O Rio Grande do Sul, eu não sei em que pé se encontra hoje, mas estava, à época dessa reportagem, às portas de uma greve, porque o governo do PT do Rio Grande do Sul se declarou impossibilitado não de cumprir 1/3 e os 2/3 que a lei federal está exigindo, vereador Val. Se declarou sem dinheiro para pagar o piso nacional dos professores, vereador Doca. O piso. Como é bom, né, vereador Doca? Eu acho assim, vamos primeiro fazer, né? Eu não consegui entender o que o ex-ministro da Justiça, governador do Rio Grande do Sul, quis dizer quando ele falou que o Aloysio Mercadante não sabe o que fala a respeito da educação. Eu não consegui entender. Olha que eu tenho uma certa compreensão das coisas. Eu não sou uma pessoa que não tenho compreensão, vereador Val. Hoje aqui, nós vimos os professores, e eu acho que é uma luta que tem que ser travada, não da forma como alguns se comportam, não da forma como alguns se propõem, e não se jogando simplesmente para a plateia. Se mostre claramente o que aconteceria se nós fôssemos cumprir desde já, vereador Val, essa lei federal. Por baixo, vereador Bardi, em números arredondados, nós teríamos a contratação de mais de 400 professores de imediato para a rede municipal. Qual o impacto
que traz isso? Alguém será que pensou nisso? Ou aí tem dinheiro? Não, não tem dinheiro. Existe uma lei chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. Aos vereadores que votaram não, meus parabéns. Vocês pensaram na cidade, não pensaram só em outubro. Parabéns. Cumpriram com o mistério para o qual foram eleitos, de cuidar da nossa cidade, de cuidar e cuidar bem da nossa cidade. Então é muito fácil, mas primeiro eu gostaria de ver implantado, e esperava que isso já estivesse ocorrendo, né? Em algumas cidades, em alguns estados, e no governo federal, que está dizendo, né, que tem que ser cumprido. Não dá para a gente brincar com o dinheiro, né, quando nós temos leis a serem respeitadas. Acho que a luta dos professores é justa, mas na medida em que você consegue se encaixar dentro de um orçamento público municipal que é restrito, inclusive com a inversão do uso de algumas verbas na questão educacional, aonde você não pode mais usar para pagar o próprio salário dos professores. Então nós temos que tomar muitos cuidados com o que nós vamos fazer. E respeitando meu tempo, vereador Val, já vou terminando por aqui, porque senão depois perco a moral para cobrar dos senhores vereadores o tempo nesta tribuna. Muito obrigado. Muito bem, continua em discussão a moção de autoria do vereador Durval Orlato. O mesmo tem a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, creio que a presente moção foi utilizada para fazer alguns comparativos com o que foi votado hoje. A moção em questão faz apelo ao governo do Estado por imediata implantação da Lei Federal 11.738/2008, que trata do trabalho 1/3 como extra classe. Primeiro, vamos esclarecer uma coisa. Quem votou a favor dessa emenda, votou porque estava consciente de que ela seria aplicada a partir do ano letivo e do orçamento do ano que vem. Portanto, a emenda não iria trazer impactos imediatos neste ano letivo, porque isso não seria possível. Embora a lei federal exista desde 2008, e governadores do PSDB e de outros partidos questionaram a legalidade para tentar postergar o seu cumprimento, 4 anos depois, a lei federal que institui 1/3 extra classe foi julgado constitucional, foi julgado legal. Portanto, espera-se que estados e municípios, estes sim, têm docentes da educação básica, porque, ao contrário do que Vossa Excelência disse, vereador Julião, o governo federal não tem, no quadro seu de funcionários, professores docentes da educação básica, que é o que trata a lei. Não tem escola pública de primeiro grau federal, não tem creche federal, ou é estadual ou é municipal. Então, o governo federal cumpre a sua parte, porque é o repasse do Fundef. Como os estados vão cumprir isso, é um problema orçamentário dos estados. E aí tem solução. A emenda que nós colocamos aqui foi para que no ano letivo de 2013 começasse a implantar 1/3. A emenda não estava dizendo que era aplicação imediata, era a única emenda que tinha, inclusive, um dispositivo dizendo que era para o ano seguinte. Nossas responsabilidades com o orçamento do ano que vem e com o equilíbrio fiscal e tributário, plenamente possível. Esses 400 servidores a mais aumentariam 0,6% a folha de pagamento, que aumentou de 36 e não chegou a 40.
A lei de responsabilidade fiscal permite até 54%. Então, folga para pagar esses novos professores, o orçamento nosso tem. E eu legislo no município. Tomara que no Rio Grande do Sul se cumpra rapidamente isso. Tomara que no estado de São Paulo seja pioneiro, porque é muito mais rico que o Rio Grande do Sul. Agora, se onde é rico não dá para ser pioneiro, vai cobrar dos estados que arrecadam menos por habitante? Jundiaí é a 8ª economia do estado de São Paulo. Por que não cumpre aqui então? Não, é pioneiro para trazer um trem para pôr no centro da cidade de uma empresa que é investigada que esquema de corrupção do PSDB. Aí é pioneiro, traz o trem, não é nem a prefeitura que vai fazer, é a CPTM. Agora, para aplicar um terço como pioneirismo, aí não tem dinheiro, não tem capacidade. Eu acho que não devíamos ser misturadas as questões. Eu estou aqui só defendendo e fazendo as comparações. O estado do Rio Grande do Sul está errado em não cumprir, ou não apresentar propostas para cumprir. O estado de São Paulo está errado em não apresentar propostas para cumprir. O que nós estamos pedindo é um apelo ao governador para que se cumpra a lei agora julgada constitucional e legal. Ou nós não falamos aqui que, enquanto Casa de Leis, nós defendemos que leis sejam cumpridas. Então, nesse particular, a moção é clara, é um apelo, não é repúdio, é um apelo. Se o governador quiser apresentar um plano de progressão de como vai cumprir essa lei, olha, nós vamos começar com 10%, 20%, e lá no 3º ou 4º ano vamos cumprir um terço. Por quê? Porque o equilíbrio fiscal está de um tal jeito que a gente não consegue ir contratando professor para tudo isso. É muito simples. Agora nós estamos fazendo um apelo para que se cumpra a lei. Ou numa casa de leis não pode apelar para que os governantes cumpram a lei. Se quiserem fazer aqui uma moção em que pese não ser o nosso estado, para que o governo do Rio Grande do Sul, do meu partido, cumpra a lei com os professores, eu voto favorável. Não tem problema algum para mim. E eu não queria nem fazer as comparações, é que acabou entrando. Eu queria simplesmente que a gente desse esse parecer nosso, porque é moção, dizendo, olha, a Câmara gostaria, julgado já como constitucional, que a lei agora seja cumprida. E eu peço o apoio dos nobres pares para isso. É só essa questão. O gancho feito com a votação de hoje, tudo é salutar no debate, mas a moção é de apelo para que se cumpra a lei. Eu acho que uma casa de leis pedir isso não tem nada de aviltante ou complicado. São essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. A moção de número 202 continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Marilena Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, essa iniciativa do vereador Durval Orlato vem ao encontro das nossas discussões em relação ao funcionalismo, aos servidores públicos do magistério, e eu aproveito esta oportunidade para dizer que hoje a Prefeitura, por força do convênio da municipalização do ensino em Jundiaí, é uma lei antiga, a Lei Complementar 179, que está citada no Estatuto do Magistério, ela está referenciada na Lei 11.085, que foi aprovada nesta manhã. O artigo 5º já estabelece que a jornada dos professores municipalizados será de 40 horas semanais, compreendendo 30 horas aula, 2 horas aula de trabalho pedagógico coletivo diurno, em horário diverso do horário das aulas, e 8 horas atividades em local de livre escolha. Então, para mim, é muito estranho que a Prefeitura não tenha se reportado a esta legislação, que já é vigente, não teve alteração, está aqui está citada nas leis, e ela só foi usada, não para tratar da jornada, ela foi usada para se reportar a uma gratificação que está anexa ao convênio, que é o valor inicial das gratificações repassadas aos professores estaduais,
por força da municipalização. Por algum motivo mágico, essa gratificação foi estendida aos servidores municipais. E hoje virou um balaio de gato. Hoje, na educação, aqueles servidores que não estão em sala de aula, porque aqueles que estão em sala de aula ressentem da regulamentação da jornada. Em saber que hoje, 5 horas atividade para quem faz 30 horas, 25 em sala de aula e 5 para fazer tudo demais, é muito pouco. É muito pouco. Então, é necessário regulamentar. Perdeu-se a oportunidade de dar um passo, inovar e sair à frente e regulamentar a jornada e 1/3 das atividades. Aqui em Jundiaí, no Estatuto do Magistério, perdeu o bonde. O senhor prefeito perdeu o bonde. Agora, e os vereadores também. E aí, nós vimos agora com bastante importância esta moção, para que também esse assunto reflita em outras instâncias, que chegue a essa conclusão e se tenha nacionalmente essa condição implantada. Então, senhores vereadores, eu gostaria então de chamar a atenção dos senhores que a Lei Complementar 179 teve diversas alterações, a última em 2009, apenas para alterar os valores das gratificações dos anexos, e não da questão da jornada de trabalho dos professores, que é o artigo 5º. Então, logo nós estamos numa situação dúbia. Os professores municipalizados possuem uma regulamentação não adequada no total das horas, são 40 horas, da forma como está distribuída, mas existe. E o do município vai ser regulamentado no futuro, e se perder a oportunidade de trazer essa discussão para um projeto de lei aqui nesta casa. Obrigada, senhor presidente, senhores vereadores, e aprovarei e apelo para que os senhores aprovem também essa moção. Questão de ordem, vereador presidente. Questão de ordem do vereador Júlio César de Oliveira, presidente desta casa. Foi bem lembrado aqui pelo vereador Tico, eu ia fazer essa lembrança, mas meu tempo acabou se esgotando. Nós temos aqui a presença do vereador Gerson Sartori, que se faz presente nesta casa. Uma versão 2012 bem mais light do que o Gerson se apresentava ultimamente aí. Precisamos pegar o estilo de regime, a receita com o vereador Gerson Sartori, que está bem. Esta presidência registra a presença do sempre vereador Gerson Sartori. Ainda hoje falávamos aqui do grande amigo também, o Carlão Kubitsa, que aí legislou junto ao lado do vereador Gerson Sartori. Com a palavra, o vereador Dr. Paulo Sérgio Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, trata-se da moção 202 de apelo ao governo do Estado por imediata implantação da Lei Federal 11.738/08, especialmente de que trata no mínimo de 1/3 de jornada de trabalho semanal, sendo este de atividades extra-classes para todos os profissionais do Magistério Público de Educação Básica. Foi falado já pela Marilena, pelo vereador Durval Lato, é lei. A lei tem que ser cumprida. É uma pena, o vereador Julião acabou de sair, mas o meu endereço era ele. Eu acho que nós que votamos favoravelmente as emendas do vereador Durval Lato, em primeiro lugar, ele foi deselegante em falar isso. Falou só dos que votaram favoravelmente. Pois não, presidente. Agora eu vou fazer o papel aqui chato também, para se manter esse projeto. Já ouvimos falar de VLT e vamos saindo da moção. Eu estou falando então, da moção. A lei do magistério era um outro projeto. Agora nós estamos falando sobre essa moção, que é um projeto já de outra esfera. Não, o presidente não está vendo que essa moção e esse apelo tem interligação total com o do magistério. Interligação, mas já é outro projeto, né? Total. O projeto nós já votamos. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador. Não, sou favorável à moção de apelo do vereador Durval. Na questão de ordem, vou aqui criticar o meu colega, infelizmente está ausente, por não aceitar democraticamente a postura minha, da Marilena, do Durval, do Fernando Bardi e do Zé Dias. Nós votamos, se ninguém joga para a plateia aqui. Aliás, não sou político profissional, como falei. O que nós queremos aqui é que a lei seja cumprida, principalmente nesse tocante a 1/3. Respeito muito os que votaram favoravelmente ao prefeito Miguel Haddad, mas nós também queremos ser respeitados. É uma pena que ele tenha saído, que daria a oportunidade de palavra. Obrigado pela questão de ordem. No tocante à moção, sou favorável, até porque é lei e ela tem que ser cumprida. Obrigado, senhor presidente.
Também usou a palavra o vereador doutor Paulo Sérgio Martins. Continua em discussão. Vamos colocar então em votação a moção de número 202, de autoria do vereador. Em votação. Em votação. Com 13 vereadores votando pela aprovação, um vereador votando pela rejeição, um vereador ausente. E esta presidência que não vota, a moção de número 202, de autoria do vereador Durval Orlato, está aprovada. Questão de ordem, presidente. Esgotada a pauta do dia, nós vamos passar então aos requerimentos sujeitos à apreciação do plenário e, portanto, a questão de ordem do vereador líder do governo desta casa, o vereador Tico. Tínhamos combinado de Vossa Excelência pedir destaque, mas Vossa Excelência está na presidência, então faço eu esse papel hoje, vereador. Gostaria que Vossa Excelência colocasse a votação em destaque dos requerimentos 865 e 866. Muito bem, vamos colocar então em destaque os requerimentos a pedido do vereador Tico, de número 865 e 866. O pedido de destaque está em votação. Com 10 vereadores votando pela aprovação, um vereador votando pela rejeição, 3 vereadores ausentes e esta presidência que não vota, o pedido de destaque está aprovado. Muito bem. Vamos fazer então agora a discussão englobadamente dos requerimentos 865, 866, 867, 868. Estão em discussão os requerimentos ao plenário. Com a palavra o vereador Durval Orlato. Senhor presidente, senhores vereadores, requerimento de minha autoria, número 867,
diz respeito àquela praça ao lado do Maxi Shopping. Praça essa que o senhor prefeito Miguel Haddad tentou dar para o Maxi Shopping há uns 15 anos atrás, para ele fazer estacionamento, uma área pública. O então vereador Galdino entrou na justiça, fez o prefeito devolver a praça. A praça foi devolvida à população naquele estado precário, cheio de guias e sarjetas, que era o que o Maxi Shopping tinha transformado aquela praça. De lá para cá, nada foi feito, nem pela prefeitura, nem pelo Maxi Shopping, e, estranhamente agora, a praça está sendo cercada, né? Ela não tem nem plantas, nem paisagismo, não tem nem banco, nem equipamentos, como parece ter sido anunciado que o Maxi Shopping iria providenciar isso, como se fosse uma benevolência muito grande a todos os munícipes. Acordo esse, tanto daquele viaduto que não souberam fazer e a prefeitura também não soube fiscalizar, que está errado e parado, como da praça que está lá cercada, ninguém pode usar nem do jeito que estava. Então eu não entendo como é que o requerimento foi destacado para não ser aprovado. Parece a praxis aqui. Eu estou perguntando de uma praça onde os cidadãos têm interesse em saber que fim vai ser dado. A prefeitura, obviamente, precisa dar o seu posicionamento, porque se é praça tem que ficar aberta. Se o Maxi Shopping vai reformular, tem que apresentar o projeto e tem que estar na prefeitura. É o que eu estou perguntando aqui, mais nada. Eu não entendi por que toda a cidade e a região passa ali ao lado, vê aquela praça daquele jeito, e nem o Maxi Shopping faz o que devia fazer na praça, nem a prefeitura cobra ou faz na praça que é pública, pelo menos uma jardinagem para deixar ali ao entorno e no Jardim Rio Branco decente, e acaba ficando lá a praça sem pai, sem mãe. Fica a praça lá abandonada e aquilo não fica regularizado. Gostaria demais que os vereadores entendessem que aqui não é uma pergunta com informações estratégicas da prefeitura, portanto não tem segundas intenções, é local, porque todo mundo que passa por lá precisa ter informações de que, afinal de contas, o que vai ser feito com aquela praça, né? E dizer que está previsto que o Maxi Shopping vai reformular aquela praça, isso já ouvi faz 2 anos. Agora eu estou perguntando, cadê o projeto? Cadê, o que vão fazer com a praça? Agora, não é a Maxi Shopping, foi um engano meu? Então a prefeitura está deixando cercar uma praça que nem praça dentro tem, só tem entulho. Eu não acho que seja correto deixar da forma como está. Já fizemos indicação, já conversamos com o secretário de Serviço Público, mas infelizmente a coisa fica ali parada. Então o requerimento é a maneira formal do prefeito se pronunciar para esta casa. Por isso eu peço a colaboração dos nobres pares para que seja aprovado esse requerimento. Muito obrigado. Continua em discussão os requerimentos ao plenário. Com a palavra a vereadora Marilena Perdiz Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não vou perder meu tempo falando do mérito dos meus pedidos aqui de informação, porque eu penso que cada um tem o seu juízo aqui de valor e sabe que não estaríamos aqui fazendo perguntas não pertinentes. Nosso interesse aqui é saber do acesso às vagas às creches escolares, a deficiências na publicidade, e achamos normal fazer esse questionamento. O que me chama a atenção é que, para o crivo da população, não deve ter valor o requerimento do vereador Durval Orlato, o meu, mas deve ter valor do outro vereador, autor dos requerimentos que foram destacados e serão aprovados. Então, perguntar sobre o pátio da EMEB, que deve ter não viu o conteúdo, deve ter questionamentos, sobre as instalações de unidade de saúde, é valoroso para a sociedade. Saber das vagas da creche, não. Saber os meios de publicidade e de acesso, também não. Como também não o acesso e as informações sobre uma praça pública,
que não está podendo ser utilizada e há dúvidas sobre a forma de utilização. Então é isso que está em jogo aqui. Não é nem o mérito de um ou de outro. É saber o porquê que a população tem que começar a interpretar as ações desta Câmara por conta de posições políticas aqui totalmente tacanhas, que a prefeitura podia ser inteligente e falar, olha, pode aprovar os requerimentos, só não me mande muitos requerimentos, faça uma reforma aí no regimento, e pronto. E responda da forma como achar conveniente, forma completa, detalhada ou não, dê acesso a algumas informações, e pronto. Fica esse joguinho ridículo, esse joguinho está ridículo. Fazer destaque de vereador, do requerimento de vereador, quando ainda é um destaque, senhores vereadores, do prorrogação de uma comissão de trabalho, de alguma coisa que não queremos misturar pedido de informação com outro tipo de pedido, eu aceito. Agora, destacar o valor de uma pergunta, de um pedido de informação de um vereador para o de outro, é inaceitável. Sabe, atitude tacanha, pequena, que não vale a pena aqui comentar. Então, tem outros meios de conseguir? Temos, tem Ministério Público, tem outros jeitos. Isso dá trabalho, dá trabalho. Agora, a Prefeitura podia abrir mão dessa ordem que está dando aqui, de não aprovar nada, porque está ficando feio. Está ficando feio para a população que está enxergando quem somos nós, né? Infelizmente. Muito obrigada, senhor presidente. Eu espero que os senhores reconsiderem o voto desses requerimentos. Com a palavra, o vereador Nivaldo Ramos de Freitas. Senhor presidente, nobres pares, o outro vereador do outro requerimento sou eu, que a vereadora Marilena, que me antecedeu, falou. O requerimento meu é tão importante quanto o dela, porque ninguém faz joguinho, encenação, coisa nenhuma. Aqui a gente vive a política, é a casa de leis. Esse jogo é tão velho quanto o mundo e o Brasil. É uma pena a vereadora não ser da situação. A vereadora vem aqui, reclama e sabe que isso é uma postura política. Eu fiz as informações aqui, um requerimento, peço aos nobres pares que aprovem, porque somos a maioria. Porque lá em Brasília, onde o partido da vereadora é a maioria, não se aprova um requerimento da oposição. Quer dizer, lá... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Questão de ordem. Questão de ordem do vereador Durval Orlato. Apenas para informar... É que ele estava ocupando aqui, vereador. Ele já assumiu, presidente. Eu acho que é importante. Não, é para informar é válido. Que todos os requerimentos de situação e oposição são aprovados em Brasília. Eu tentei fazer um projeto de lei aqui, dizendo que a mesa despacharia automaticamente o requerimento como se votado em plenário fosse, porque lá em Brasília é assim, requerimento de oposição e de situação não é votado, porque é um direito, e todos eles são encaminhados. Aqui a praxe é votar em plenário, não tem problema, desde que o direito fosse mantido, e não a questão de situação ou oposição, porque uma pergunta que é feita em função do cidadão, informações que o cidadão precisa ter de maneira formal, uma resposta a essa casa, como Vossa Excelência pretende. Perdão. E, nesse sentido, eu quero apenas informar que lá em Brasília, a disputa ideológica, a disputa de lados, ela é dada no plenário em outros momentos. E, às vezes, é duro, mas não nos requerimentos. Ali é algo líquido e certo para a situação e oposição fazerem os seus e serem enviados. Vossa Excelência, Muito bem, vereador Durval, que usou a palavra, senhor presidente, o vereador Durval, ele tem razão. Passei um bom período assessorando o deputado federal. Não é bem assim, não, que passa direto. Essas negociações que não são feitas no plenário são a duras custas, de acordos e composições políticas, para que se passe as informações. E não passa nada de graça, não. É complicado. E a gente sabe como é lá. E quando se fala de graça, é composições de aprovação de projeto, de leis, de PLCs. Não vamos dar dúbia interpretação, não. Nós temos um governo sério do PT e vamos mantê-lo assim, não vamos mudar. Mas o que eu quis dizer é o seguinte, lá não se aprova nada, não se aprova mesmo não.
E não é no plenário mesmo, mas nos bastidores, nas comissões, a disputa é dura pelas aprovações. São Paulo não é diferente. Aqui, ainda hoje, eu conversei com a imprensa sobre isso, vereador Tico. E é uma questão de posição política. E a gente sabe que não é diferente, embora nós primamos, sim, passar a informação aos munícipes, aos eleitores que nos pedem, mas com transparência, não como a vereadora falou, né? A situação desta casa não vende fumaça para o povo, nós vendemos a realidade. Às vezes uma lei é como um remédio, é um pouquinho amargo, mas faz bem, regra, não traz impacto que isso não se pode absorver. E é o que estamos inclusive perguntando na informação do meu requerimento, né, da escola lá no bairro da Champirra. Parece que é uma desapropriação lá de décadas de ano e que emperra cobrir aquele pátio ali da quadra, e as crianças ficam no sol, na chuva, e é alvo de desapropriação. E eu fui procurado por um munícipe, e ele sabe dessa desapropriação de décadas, e eu preciso passar a ele essa informação. Não é diferente a UBS do Rio Acima, que está no lugar abaixo do rio, qualquer chuvinha que dá no final de ano, é que lá inunda. Pois é, deveria estar, e o rio está acima mesmo, literalmente. Então, são informações pedidas pelos munícipes, nós temos que cedê-las assim. Agora, uma maneira mais fácil de conseguir é ser da situação, ou ganhar a eleição e o governo. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Val. Continua a discussão, os requerimentos, com a palavra o vereador Tico. Senhor presidente, senhores vereadores, não ia ocupar a tribuna, até porque isso vem acontecendo, a questão dos requerimentos, vem acontecendo já de outras legislaturas, né, vereador Gerson Sartori? Travamos vários embates aqui, né? E não mudou muito daquela época para essa. É um momento político, sim. Mas a vereadora coloca de uma forma, né? E realmente, vereadora, nós somos do lado do prefeito mesmo. Então nós temos que posicionar do lado do prefeito, com certeza. Questão de ordem. E não tenha dúvida disso, vereadora. Questão de ordem da vereadora Marilena Negro. Eu acho que os requerimentos que estão sendo discutidos e o teor da minha fala foi em relação aos requerimentos discutidos, ao mérito deles e ao valor deles, comparado um com o outro, e o vereador Tico está fugindo aí a questão. Questão de ordem. Com certeza o vereador Tico vai recompor aí a sua fala com relação aos requerimentos. Questão de ordem do vereador Val. Obrigado, senhor presidente. Eu diria que o vereador Tico não está fugindo muito não, senhora presidente, embora não quero polemizar aqui, é que a vereadora mostrou um valor de um requerimento do outro, dizendo que já seria aprovado, e o dela não. Eu espero que isso realmente aconteça, né? Mas é em relação aos requerimentos que ele está dizendo, nós também. Correto. Continua com a palavra falando sobre os requerimentos, vereador Tico. Vereadora presidente, nesse momento, Ana Tonelli. Quando a vereadora Marilena falou, atacando a base de sustentação do governo nessa casa, ela não falou numa questão de ordem, ela falou no tempo regimental que cabia da fala dos requerimentos. Então, eu estou mostrando para ela que eu conheço bem do regimento interno dessa casa, e só rebatendo o que a vereadora falou no tempo regimental. É isso, presidente, nesse momento, Ana Tonelli. Então, não estou fugindo, não. Estou falando do requerimento que ela falou, vereador Doca, né? Que nós votamos de acordo com o prefeito. Claro que nós votamos de acordo com o que o prefeito quer. Nesse momento é um momento político. Até na cidade das Orquídeas aqui do lado, é dessa forma que funciona, né? E nós somos da base de sustentação do prefeito e temos orgulho dessa cidade. Então sabemos que essa cidade vem crescendo, vem ganhando, e tem orgulho de ser do lado do prefeito. Então, para deixar bem claro aqui que a fala dela não é muito diferente do que ela falou aqui. É diferente quando ela falou que nós somos subservientes, que nós somos talvez empregados do prefeito. Ninguém é empregado, não. Como ela, nós somos eleitos pelo voto popular.
né? E todos nós aqui tivemos votos para estar aqui. O senhor me permite uma parte? Agora, a questão de lado, isso pode ter certeza, não é do lado dela que eu sou, né? Tem uma parte. Obrigado, nobre vereador. Apenas fazer uma consideração e relembrar. O vereador Durval disse que não tem segundas intenções nos requerimentos, mas em seguida a vereadora ataca a base do governo. É isso aí, vereador. Então, eu Questão tenho... de ordem. Questão de ordem da vereadora Marilena Negro. Acho que ficou claro na minha fala, eu não estou dizendo da base de governo, eu estou dizendo da postura desta Câmara em valorar um ou outro pedido. E ainda fiz comparação, senhora presidente, de que quando se trata de requerimentos, não de informações, mas de relacionado a algum encaminhamento da casa, formação de comissão, a gente entende o destaque, acha até natural. Agora, quando se comparam assim, se coloca essa distorção de dois pedidos, e um tem valor porque é de um vereador da base, que eu nem citei isso, de qualquer vereador, outro não, realmente fica no mínimo estranho para o cidadão, o seu eleitor, o eleitor, nosso eleitor, para entender o porquê não perguntar. Ok. Senhor presidente, eu deixo a tribuna dizendo que talvez falte aí um manejo maior da vereadora para que consiga aí aprovar alguns requerimentos. Muito obrigado, senhor presidente e senhores vereadores. Muito bem, vereador Tico. Continue em discussão os requerimentos ao plenário. Não havendo mais quem queira discutir, nós votaremos primeiro os destaques, o 865 e 866, de autoria do vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Estão em votação os requerimentos em destaque. Com 12 vereadores votando sim, 3 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, estão aprovados os requerimentos 865 e 866. Votaremos agora os dois requerimentos 867 e 868, de autoria do vereador Durval Orlato e da vereadora Marilena Perdiz Negro. Em votação. Com 2 vereadores votando sim, 11 vereadores votando não, 2 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, estão rejeitados os requerimentos 867 e 868. Portanto, senhores, vencida a nossa ordem do dia, vamos passar agora ao grande expediente. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para darmos início ao grande expediente. Com a totalidade dos senhores vereadores presentes, vamos dar início ao grande expediente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador José Galvão Braga Campos. Dispensar o uso da fala no grande expediente. Deferido o pedido de Vossa Excelência para dispensa do uso da fala, senhor vereador Tico. Primeiro, nós temos 10 vereadores inscritos, portanto, 10 minutos para cada um dos senhores vereadores. Primeiro orador inscrito, vereador Enivaldo Ramos de Freitas. E até em nome, vereador. Questão de ordem do vereador Doca. Solicitaria de Vossa Excelência a retirada da minha fala, por favor. Questão de ordem. Questão de ordem, pastor Roberto Conde. Pediria dispensa da minha fala. Deferido o pedido tanto do vereador Doca quanto do vereador Roberto Conde de dispensa do uso da palavra. Questão de ordem. Questão de ordem do vereador Paulo Sérgio. Pedir dispensa da palavra também.
já estaria dispensado, vereador Paulo Sérgio, até porque o senhor não se inscreveu no grande expediente. Não. O senhor automaticamente já estaria dispensado, vereador. Sim, perfeito. 10 minutos, vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Obrigado, senhor presidente. Pretendo nem usar meus 10 minutos hoje, mas eu quis subir aqui porque ontem foi o dia de visita da Serra do Japi, como a gente faz na maioria das semanas, né? Na segunda-feira a gente vai com o Sargento Rosa visitar a Serra. Fiquei feliz ontem, senhor presidente. Os guardas municipais atuantes, as famílias que residem, principalmente do lado aqui da Santa Marta, felizes, as viaturas. Final de semana foi muito bem monitorada a Serra. Está bem melhor mesmo o monitoramento. Mas eu fiquei triste, senhor presidente, porque passando as divisas de Jundiaí, encontrei um loteamento que estaria já nas divisas, né, já do lado da cidade de Caieiras, aliás, Cajamar, não é nossa, né? Não é Jundiaí, mas este grande loteamento, ele está assoreando os rios nossos, porque está na divisa, está nas margens. Nós tivemos um secretário aqui dessa cidade, dizendo que estava preocupado com a preservação, tanto quanto nós. A gente precisava ver uma comissão, visitar o prefeito lá, para ver em que condições há essa permissão para fazer esse grande movimento de terra, esse loteamento lá, uma vez que não tem saneamento, né? Para onde vai esse saneamento, se vai ser fossas, mesmo assim com um risco grande de contaminação. O Ribeirão, né, e o riacho lá, o Caguaçu, eles acabam formando já o rio Jundiuvira, que abastece todas as famílias que residem na Serra do Japi. E estes riachos que formam este rio, importantíssimo, que também que suprem a necessidade de água da nossa fauna, da nossa rica fauna, né, dos vários animais que tem, da nossa flora, estão sendo assoreados. Os ribeirões estão totalmente avermelhados com barros, né, invadindo a terra, invadindo os nossos rios na Serra do Japi, que também é conhecida como Castelo de Águas, né? E eu fiquei também surpreso, senhor presidente, ali na igreja da Varginha, quando conversamos também com o presidente da associação, o Carlito. Imagine os senhores que a igreja do Varginha, ali é o Padre Márcio, se não me foge a memória, que tive várias vezes ali, embargando a simples substituição do telhado da igreja. Como é que pode? Parece que é uma hipocrisia. Não, vamos fiscalizar a serra, mas é um absurdo. Tivemos ontem com membros ali da igreja católica, e eu me propus a conversar com o Jaderson. Eles estavam ali indignados. É uma simples substituição de um telhado da igreja, adequando para que tenha ventilação e tudo mais, né? E estava sendo embargado ali. Certo é, senhor presidente, que continuamos a falar, né? Porque a serra realmente está bem cuidada, está preservada, mas precisamos tomar cuidado com o entorno da serra também. Não adianta vir aqui um secretário do município vizinho e dizer que está na mesma bandeira que nós acreditamos nele, mas chega lá, não é o que eu estou vendo, né? Precisamos corrigir também a divisa da serra. Parece que até a ponte do Ribeirão já começa a constar como Bom Jesus de Pirapora, e não é verdade, a divisa é o rio, ali é Jundiaí. Tivemos um problema ali no passado com o movimento de terra, e as autoridades entenderam que não era Jundiaí, e então precisamos rever, demarcar certinho, para que cada prefeito cuide com responsabilidade da sua área. E a Serra do Japi, eu espero que caminhe de ser um parque municipal. Não percamos a serra. Nós já vimos aí estudos que a água, num futuro bem próximo, vai ser tremendamente disputada. E até uma preocupação a mais que eu tenho aqui: já pensou a Serra do Japi um parque estadual, um parque federal? De repente falta água em São Paulo e outros municípios. Vamos pegar a nossa água da Serra do Japi.
melhor ficar com o que nós temos de valor, que é a nossa serra, e nos preocuparmos com as divisas. Pois bem, senhor presidente, então foi isso que fizemos nesse final de semana. Estivemos também em alguns bairros, no Centenário, aliás, no Vista Alegre, um trabalho assistencial com o grupo, moradores do bairro, foi muito bom, teatro com crianças. Depois tivemos também outras reuniões. Nesse final de semana foi corrido, mas vale a pena, porque Jundiaí tem uma representatividade muito grande de cidadania de seus moradores. Isso é muito bom, o povo está participando mais, não está acreditando muito em balelas, está procurando saber com realidade as coisas, de como são escritas, se tem fundamento. Isso é muito bom, isso é muito bom, porque assim a cidade caminha alicerçada. Queria voltar a falar da Meias Aços. Precisamos, eu já estou conversando também na FUMAS, ver o problema de moradia daquelas pessoas, onde foram ali aterrados todo em volta de suas residências. Tivemos uma grande sorte este ano, porque não passamos enchentes ali. Tivemos algumas dificuldades, mas não igual ao ano passado. Tivemos aquele problema gravíssimos. Vamos ver se dentro deste ano, em prazo hábil, a gente consegue permanentemente encontrar uma solução. Também ali na Tulipas 2, embaixo, que haja a construção daquela ponte, se precisar construir um dique, precisamos construir, várias ações que precisamos fazer paulatinamente. Uma passagem na Anhanguera, por baixo, para ligar a Grande Retiro, também a duplicação da passagem ali no Centenário, que vai para o Parque Curupira, e, enfim, uma série de fatores. Eu tenho na minha mesa ali uma pasta, senhor presidente, com muitos pedidos de moradores que já efetuamos, no Jardim Guanabara, Grande Retiro, Parque Eloy Chaves, mas vamos deixar aí para uma nova oportunidade. Eu disse que não iria usar meu tempo, eu tenho 3 minutos ainda, senhor presidente, mas já vou encerrar a minha fala, agradecendo e esperando que nós continuemos com os olhos voltados para a Serra do Japi. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Enivaldo Ramos Freitas. Próximo orador inscrito, o vereador Durval Orlato. Questão de ordem, senhor presidente. Antes de passar a palavra ao vereador Durval Orlato, questão de ordem do vereador Marcelo Gastaldo. Queria só retirar meu nome do grande expediente. Deferido o pedido de Vossa Excelência, vereador Marcelo Gastaldo, de dispensa do uso da palavra. Vereador Durval, o senhor tem 10 minutos para usar desta tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, demais público que nos ouve aqui presentes ou pela internet, pela rádio, hoje foi uma semana bastante intensa, né? Na sessão de hoje, vários projetos importantes votados, em especial o plano de cargo, carreira e vencimentos dos servidores públicos municipais, os quais nós aprovamos porque entendemos que é uma luta de muito tempo, que algumas categorias, em especial alguns professores, mereciam ser reconhecidos e ter um salário mais adequado. Não pode, numa cidade em que todos gostam de dizer que é a 8ª economia do estado de São Paulo, uma cidade rica que é Jundiaí, pagar salários tão baixos aos professores. Então, parabéns pela luta que fizeram o ano passado com greve histórica no município, e só com essa luta e essa greve é que tiveram seus direitos reconhecidos, e nós votamos e aprovamos no dia de hoje. Nós também votamos o Estatuto do Magistério, uma reformulação do Estatuto do Magistério. O prefeito Miguel Haddad acabou dando, ou melhor dizendo, sendo obrigado a conceder o aumento que a categoria lutou e conquistou através do plano de cargo, carreira e salários, que agora é plano de cargo, carreiras e vencimentos, a nova readequação, mas acabou tirando com a outra mão alguns direitos que já estavam no Estatuto do Magistério, como a condição plena das férias no mês de janeiro aos docentes da educação
básica, como também a titulação para quem faz psicologia, filosofia, sociologia e pedagogia, mantendo apenas pedagogia. Isso tudo no meio do jogo. Não reconhece 1/3 de jornada de trabalho extra classe. Esses 3 temas nós fizemos emenda aqui para tentar resgatar, recuperar isso na reformulação do Estatuto do Magistério. Infelizmente, a maioria dos vereadores acabou rejeitando as emendas, deixando o Estatuto tal qual o prefeito enviou para a Câmara. E isso faz com que as pessoas olhem um pouco para a Câmara e vejam a sua pouca colaboração na melhoria dos projetos que vêm do Executivo. E aí eu pergunto, será que tudo que o Executivo manda para cá é perfeito? A gente só aprova ou rejeita, e em todos os casos tem sido aprovado. E eu tenho votado favorável a diversos projetos do prefeito. Porque quando é importante para o município, a gente vota favorável. Agora, quando vem projetos para a Câmara e nós queremos colaborar melhorando esse projeto, aí então não pode. Aí então quem vota tentando melhorar esses projetos vota contra o prefeito, vota contra a cidade. Pensar e agir diferente aqui é pecado. E a Câmara parece que fica no seu papel um tanto quanto abaixo do poder executivo. E na legislação não diz que a Câmara é menor ou maior do que o poder executivo. É um poder. E aqui nós temos que tentar colaborar, seja no orçamento, seja no plano diretor, seja através de leis importantes como essa, o Estatuto do Magistério, que nós tentamos colaborar. Mas parece que não há compreensão de muitos vereadores que não entendem assim, entendem que o que o prefeito faz é perfeito. O prefeito não erra, o prefeito não tem segunda intenção e faz tudo certinho. Daí dá para entender porque muita gente na sociedade acha que vereador tem que ganhar salário mínimo. Porque se é só para aprovar projeto, aqui vira homologação, quer dizer, aqui não tem debate, não tem melhoria, fica uma perfumaria, não precisa pagar muito mesmo. Eu falo isso com tristeza, porque sempre valorizei o poder legislativo. Acho que vereador, no exercício pleno da sua função, tem que ganhar um bom salário. Não precisa ser super salário não, mas precisa estar à disposição da população, e eu faço isso. E na medida que eu vejo sessões como a de hoje, que ao menos não se discute a possibilidade de aprovar uma ou outra emenda, para que, olha, há um entendimento diferente do seu, mas que a Câmara colabore melhorando alguma coisa. Ou que faça gestões para que o secretário venha aqui esclarecer, porque boa parte dos servidores não sabia exatamente o que estava sendo votado, porque faltou feedback. A imprensa não sabia exatamente o que estava contendo e as divergências que tinham em todos os projetos. Tinha aqui um pessoal da enfermagem, enfermeiro virou técnico de enfermagem segunda categoria. Por que esses não são tantos assim e não ia dar um impacto tão grande assim se equiparasse ele aos demais técnicos? Não é? Tem outras questões que foram apontadas e a gente sabe que poderia facilmente a Câmara chamando o secretário, mas não dava tempo. Não dava tempo para fazer audiência pública, tal, propositadamente. O prefeito cozinhou esse texto durante 3 meses na prefeitura. No final de janeiro já estava pronto. Nem os servidores sabiam do texto final e teve uma comissão para ajudar a elaborar esses textos. Nem os servidores sabiam qual era o texto final e nem a Câmara. Aí manda para a Câmara e diz que tem prazo para votar. E daria para ser mudado alguma coisa hoje, para ir para a prefeitura, ele aceitar, se não aceitasse, mandar rapidamente aqui a rejeição dele, a gente faria essa discussão. O que não dá para aceitar é esse tipo de submissão a que tudo que o prefeito diz é verdade. Não precisa ser contestado. Pior,
aqueles que não querem contestar, não contestem. Tem o direito de achar que o que ele está mandando é perfeito. No entanto, não tem o direito de achar que não pode ser melhorado. As coisas podem melhorar. E se não é por contestação, que seja por alteração para que se melhorem. Ora, essa é a prática do legislativo que quer colaborar com a sua cidade. Mas, enfim, fizemos o que pudemos. Professores e monitores estão de parabéns, vieram até a Câmara, outras categorias. E professor não veio muito, porque tem compromisso com nossas crianças, felizmente. Alguns puderam ter abonado o dia para vir aqui, outros diretores não têm essa compreensão e às vezes até obrigam ou tem perseguição se saírem para acompanhar a sessão da Câmara no dia mais importante da vida deles, que é tratar da função do professor. Então 600 assinaturas que vieram aqui pedindo as mudanças não se configuraram em presença, mas estavam ali estampados a insatisfação com o atual Estatuto do Magistério proposto aqui, não é? Com o plano original. Eles queriam algumas alterações. Ora, não é legítimo querer melhorar? Isso é que me deixa um tanto indignado com a situação colocada. Eu queria abordar um outro assunto, que é com relação à segurança pública. O prefeito Miguel Haddad falou durante a sua campanha eleitoral em 2008 que contrataria 40 novos guardas municipais por ano. Nós passamos mais de 3 anos, daria no mínimo 120 novos guardas, tendo que descontar aqueles que se aposentam ou que se afastam. São 120 novos guardas. Ele não aumentou 30. Tem uma defasagem enorme na segurança pública, porque o prefeito não aumentou o quantitativo da guarda. Ah, mas nós trouxemos equipamentos, melhoramos os equipamentos da guarda. É verdade, inclusive com recurso do governo federal, do PRONAS. Foi melhorado sim os equipamentos da guarda, mas não tem mais efetivo. E ronda na rua, anjo da guarda que não apareceu até agora, câmeras de monitoramento, também procuradas aí por todos os cantos da cidade. Eu não sei se alguém encontrou onde é que elas estão. 3 anos e tanto depois nós não temos. E não temos guardas municipais em número suficiente pelo tanto de rondas que nós, vereadores aqui, solicitamos. É no bairro A, é na escola B, é num lugar ou outro. Então eu fico preocupado quando segurança pública, como dever complementar do município, não é o principal é da Polícia Civil e Militar, mas a Guarda Municipal tem na Constituição de dever complementar de promover segurança aos cidadãos, ao patrimônio e aos cidadãos. Ora, o prefeito podia fazer a sua parte. Na 8ª cidade mais rica do estado, numa das mais ricas de orçamento per capita, não é possível não contratar mais guardas para poder fazer mais rondas e dar, pelo menos de sua parte, a impressão de mais segurança aos moradores de Jundiaí. Eu vivo questionando isso, já apresentei propostas sobre isso no orçamento e pouco caso se faz. Daqui a pouco ele deve anunciar que vai contratar mais 200 guardas, para o ano que vem, claro. E aí quem for trouxa o suficiente acredita. São essas minhas palavras, senhor presidente, senhoras vereadoras. Bem, eu peço licença, eu acho que hoje, dado a sessão com muitos itens, o presidente não fez menção. Eu vou relembrar, todos devem ter agendado, mas eu relembro e peço a atenção dos senhores vereadores que ainda se encontram no plenário, os que estão na casa, nos bastidores ou nos seus gabinetes, em especial as assessorias parlamentares, que anotem e avisem os seus vereadores ou relembrem da audiência pública número 29, que vai acontecer hoje aqui nesta Casa de Leis, a partir das 19 horas, tratando do projeto de lei 11.091 deste ano, de autoria do prefeito municipal, que reformula o zoneamento urbano e os critérios de uso e ocupação do solo. Também no próximo dia 28, amanhã, portanto, às 19 horas, aqui nesta casa, mais uma audiência pública desta feita para discutirmos 2 projetos de lei. O primeiro deles, de autoria do prefeito municipal, de número 11.090 também deste ano, que institui o Plano Diretor Estratégico, e o outro, de número 940 também deste ano, de autoria do mesmo prefeito,
que revoga a lei complementar que instituiu o novo plano diretor. E no próximo dia 31, às 19 horas, aqui no plenário, também mais uma audiência pública, desta feita para tratarmos do projeto de lei de 2 vereadores ou de 3 vereadores, aliás, 2 mesmo. O primeiro deles, de autoria dos vereadores Leandro Palmarini e Silvio Hermani, que altera a lei de zoneamento e ocupação do solo para prever pavimentação das vias públicas com asfalto ecológico. E o outro, de número 10.378, do ano de 2009, de autoria do vereador Leandro Palmarini, que veda abandono de animal e revoga dispositivo correlato à lei 2.814, do ano de 85. Portanto, senhores vereadores, senhora vereadora, hoje à noite teremos às 19 horas uma audiência pública, amanhã e também na próxima quinta-feira uma audiência pública. Peço ao vereador Silvio Hermani que faça a fineza de assumir a presidência para que eu possa fazer uso da palavra. Muito obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, não falei na hora apropriada para que pudéssemos o mais rápido possível votarmos os projetos de grande interesse de todos os servidores públicos municipais que estavam aqui no plenário na manhã desta terça-feira. Eu apresentei um projeto e ele foi aprovado, que denomina a área pública que fica entre a Avenida João Forner e a Rua Presbítero Daniel Rodrigues de Barros, no conjunto habitacional Vista Alegre, de Praça João Besutti Neto. Escolhemos o cidadão, o amigo, senhor João Besutti Neto, para prestarmos essa homenagem através desta Casa de Leis, na denominação de uma rua, para que se perpetue nesta praça, não é? Ou nesta rua, o nome do senhor João Besutti Neto, que colaborou muito com a cidade de Jundiaí, colaborou muito com a sociedade, principalmente as pessoas que gostam da cultura, as pessoas que gostam da noite, uma vez que foi presidente do Grêmio da Companhia Paulista por inúmeros anos. Então essa é a nossa pequena homenagem ao senhor João Besutti Neto. Senhor presidente, senhores vereadores, já começou, né? Abrimos aí o Face, lá nos bastidores, fomos chamados aqui à casa de esculhambação, de galinheiro, estão perguntando como serão as contrapartidas por aqui, estão nos igualando com as pessoas de Brasília, as pessoas da situação lá em Brasília, onde a situação só vota junto, né? A troca de benesse. Temos lá alguns partidos que estão querendo sair da situação, isso para inglês ver, como a gente disse, para conseguir alguma benesse. Não é o caso aqui da Câmara, não é o caso. Não tenho procuração daqueles que votaram contrários a algumas emendas, mas falo em meu nome. Não estou aqui para fazer um pouquinho de demagogia, não digo que outros fizeram, não, cada um votou de acordo com a sua consciência, mas a minha consciência diz isso. Eu tinha certeza absoluta que as emendas iriam para o prefeito e ele as vetariam. Por quê? Porque se fosse vontade dele, vontade da secretaria, vontade de quem trabalhou muito em cima desse projeto por vários anos, desde a administração passada, que fiz parte da comissão que analisava esse projeto há muitos anos, teria sido colocado no projeto. Então, em não tendo vindo para cá, com certeza ele iria ser vetado, que viesse até daqui a uma semana ou daqui a 2 semanas, que seria o prazo fatal que nós teríamos para, por causa do ano eleitoral, para poder colocar em prática o projeto. Resolvi pela melhor maneira e deixei claro quando falei no projeto aqui nesta tribuna. De acordo com informações da Secretaria de Recursos Humanos, todos os servidores, com algum grupo de pessoas, de servidores, todos os servidores foram representados nas reuniões que aconteceram, junto com o sindicato, junto com o secretário que representa o Poder Executivo, neste caso deste projeto. Então,
E algumas falhas, obviamente, houveram. Alguma coisa não saiu a contento dos servidores, não saiu a contento dos professores, dos educadores. Mas temos sim o canal que ainda deixa aberto novas discussões para que outras coisas sejam feitas, para melhorar, para adequar aquilo que não saiu a contento de algumas pessoas. Temos também a lei. A lei. Em tudo é assim, no setor privado e, por que não, no setor público. Temos a lei para que o cidadão se dirija até a ela, faça a sua reclamação, abra a sua ação e seja vitorioso ou seja vitoriosa. E conte com a ajuda também em caso de discussão de um novo projeto, em discussão para reunirmos com o senhor secretário, com a representação do sindicato da categoria, para que vejamos onde há falha, onde poderia ter sido melhorado o projeto e não veio essa melhoria por parte do executivo, para que a gente acompanhe essa discussão e para que seja reaberto, para que venha um projeto para essa casa. Temos, por exemplo, aqui, e nós levantamos hoje, falamos aqui com o secretário de Assuntos Parlamentares, com relação ao auxílio alimentação que é pago pela prefeitura e todos os anos vem para cá junto com o projeto de lei do reajuste salarial, e esse ano não houve porque foi substituído pelo plano de cargos e vencimentos. Então já está no jurídico da prefeitura e por esses dias deverá chegar aqui à Câmara e faremos a votação e com certeza aprovaremos essa melhoria também no Vale Alimentação de todos os servidores. Nós tivemos aí inúmeros encontros com o secretário, com exibição do projeto, tudo em tamanho grande, vamos assim dizer, nas salas e conversando. Tirei uma porção de dúvidas com ele, uma vez que sou presidente da Comissão de Assuntos do Trabalho. Me convenceu alguma coisa, não me convenceu outra, mas o que eu senti era que a maioria queria que nós aprovássemos. Inclusive, na última terça-feira, em reunião aqui de bastidores, em reunião no Salão Nobre da casa, com todos os partidos, com todos os vereadores, recebemos uma comissão que foi acompanhada pelo sindicato da categoria, representando vários segmentos dos servidores, e alguns até nos disseram, e o presidente falou aqui, que foi o caso dos técnicos de enfermagem. Sabemos que o que nós queríamos era uma melhoria, porém, o primeiro passo foi dado. E quando chegamos ao secretário falando sobre os reclamos, né, dessa categoria dos técnicos em enfermagem, ele nos disse: fizemos uma pesquisa de mercado, o que não podemos é equipará-los a, por exemplo, fiscais de trânsito, técnicos da Secretaria de Obras, técnicos de serviços públicos, são totalmente diferentes as funções. Agora, o salário base, o salário deles não está a contento, pode se rever a qualquer momento. Então vamos cobrar isso sim do Executivo, vamos cobrar isso sim da Secretaria de Recursos Humanos e a Secretaria de cada área desses servidores, para tentar ajudar, para que haja uma melhora onde não foi contemplado. Mas de uma maneira geral, eu acho que o servidor sai daqui hoje, desta Casa de Leis, contente, porque foi mais um passo, foi um avanço que a categoria conseguiu, que os servidores públicos conseguiram. Luta de cada um desses servidores, eles não devem absolutamente nada a ninguém, foi a luta de cada um dos servidores que conseguiu fazer com que esse plano viesse aqui para casa. E me entristece realmente essas palavras, mas eu quero crer que se a pessoa que fala nesse Face, e vou sugerir que toda semana abra o site da Câmara Municipal, tem lá todos os projetos de lei que serão discutidos na casa, talvez de compreensão um pouquinho difícil, que a pessoa não é do ramo, a pessoa talvez não seja, não conheço, mas talvez a pessoa não seja da área, mas que pelo menos leia a ementa, converse com alguém, ligue para algum vereador, para alguma vereadora antes da sessão e se inteire daquilo que vai ser discutido aqui, porque dizer que fomos oportunistas e não temos compromisso com a sociedade, não é uma verdade, não é verdade. Eu tenho compromisso sim, com todo o meu eleitorado e com toda a sociedade, com toda a cidade de Jundiaí, porque eu sempre digo,
cada um dos 16 vereadores desta casa representa não só o seu eleitorado, representa não só a sua base, não só o seu bairro, não só a região, a redondeza de onde mora, mas a Câmara, os 16 vereadores representam a cidade de Jundiaí como um todo. Porque aqueles que não ganharam as eleições, mas que ajudaram todos os vereadores e vereadoras que aqui estão a ganhar as eleições, representam a totalidade dos eleitores, das pessoas, dos munícipes da cidade de Jundiaí. Portanto, vou sim, com a consciência tranquila, não há barganha, absolutamente não, ao contrário, muitas vezes, votando favoravelmente, votando com o executivo, por entender, não por ser subserviente, mas por entender que voto de acordo com o anseio da grande maioria da população, nem sempre esses vereadores que fazem isso aqui nesta casa são os que mais conseguem algum benefício junto ao executivo. E lembro bem, cada vereador pede um benefício não para si, mas para a população que o procura, para as pessoas que procuram pelo vereador durante a semana. Haja vista, temos aqui em mãos as indicações e todas elas, no número de 10 que podemos regimentalmente apresentar cada vereador. Isso aqui tudo é reivindicação da população. Além disso, temos os ofícios, que não tenho por hábito fazer a leitura aqui desta tribuna. Então, talvez, não é? Quando a pessoa falou sobre isso no Face, quis dizer com relação a essa troca, a essas benesses, não é? Eles votam junto com o prefeito para conseguir coisas junto ao executivo. Mas se fosse assim, que bom seria, porque não seria os anseios do vereador que estariam sendo atendidos, mas sim os anseios das pessoas que procuram por esses vereadores, que procuram pela melhoria na sua rua, no seu bairro e no seu local de lazer ou nos parques, enfim. Falar nisso, ontem estivemos lá na Vila Esperança, juntamente com o senhor prefeito, alguns vereadores, talvez o vereador Silvermani aborde esse tema aqui da tribuna, mais uma obra muito boa, muito bonita, que será entregue logo, logo para a população lá da Vila Esperança. Muito obrigado, senhor presidente, vereador Zé Dias, por terem ficado atentos às palavras desta vereadora, que eram essas as nossas considerações. Muito obrigado. Palavras da nobre vereadora Ana Vicentina Tonelli, nossa querida Ana Tonelli, a quem peço que assuma a mesa para que eu possa fazer uso da palavra. Com a palavra o vereador Silvermani. Senhora presidente, senhores vereadores, representamos a Câmara no último sábado, a inauguração do novo prédio da IMEB Professor Luiz Biela de Souza, assunto que já havia abordado na semana passada, uma escola em período integral, em que as crianças chegam às 7h30 da manhã e só saem às 16 horas, depois de terem aulas de português, matemática, inglês, enfim, as diversas matérias tradicionais e, além disso, teatro, música, dança, prática de esportes, e entendemos que esse tipo de benfeitoria tende a se espalhar por todo o município, visando a melhoria do aprendizado das crianças. Também estive no dia de ontem, juntamente com a vereadora Ana Tonelli, o vereador Domingos Fontebasso e vereador Val, no anúncio do Parque Botânico na região do Jardim do Lago, Parque Cidade Jardim, Vila Esperança, e essa benfeitoria acaba atingindo também boa parcela de moradores da região sul, mas o vereador ele está sempre pronto a fazer sugestões, e
Fiz essa semana também, novamente, uma indicação para que a Prefeitura estude a implantação de um parque botânico no Jardim Santa Gertrudes. Temos 3 áreas, pelo menos, que consideramos propícia tal benfeitoria, e, além disso, venho notando que Jundiaí realmente é uma cidade que tem assumido essa linha da qualidade de vida através do lazer, do esporte, da saúde. Em compensação, nós percebemos que muitas praças do nosso município, se tivessem a parceria, principalmente de comerciantes, essas praças poderiam estar numa situação melhor. O comerciante assumiria aquela praça, a população estaria com uma praça numa situação personalizada, uma praça mais bonita, e o comerciante poderia estar colocando ali a sua propaganda. Então, é mais uma vez um convite em todo o município de Jundiaí, que a comunidade, principalmente o comércio local, em cada bairro, procure realmente tomar conta daquele espaço. Com isso, todos ganham. Também fiz uma outra indicação, mais uma vez pedindo o alargamento do leito carroçável da Avenida Vitório Baradel, no Jardim Santa Gertrudes. É uma via principal de acesso, inclusive, ao Jardim Marambaia. Novos empreendimentos estão acontecendo naquela região. E o leito carroçável da Avenida Vitório Baradel é estreito, é como se fosse uma via normal e com calçada, passeio público, que chega a ter 5,5 metros de um lado e 5 metros do outro, pois no passado ali havia feira. Então a feira foi embora, o movimento do bairro cresceu, centenas de caminhões passam lamentavelmente por essa via como um atalho ligando a via Anhanguera à Estrada Velha de São Paulo, a rodovia Presidente Tancredo de Almeida Neves, e não há condições. Mais uma vez estamos pedindo o alargamento do leito carroçável da Avenida Vitório Baradel. No cruzamento da Avenida Vitório Baradel com a Rua Alice Guimarães Pellegrini, fruto desse trânsito intenso, nós repetidas vezes temos situação de congestionamento, não se sabe de quem é a preferência, motoristas perdendo a paciência, riscos e até a consumação de acidentes de trânsito. Então, mais uma vez, estamos pedindo a implantação de semáforo ou uma mini rotatória no cruzamento da Avenida Vitório Baradel com a Rua Alice Guimarães Pellegrini. E essa mini rotatória, que não seria a melhor solução, e sim a implantação de um semáforo, mas a mini rotatória somente seria possível através do estreitamento do passeio público já citado para a Avenida Vitório Baradel. Gostaria de agradecer a atenção dos nobres pares e na próxima semana estarei mais uma vez fazendo uso da tribuna para falar de outras solicitações da comunidade jundiaense. Muito obrigado. Próximo orador inscrito é o vereador José Dias. Tem a palavra, vereador. Senhora presidenta, senhores, senhoras vereadores, público presente, 13 horas desta terça-feira.
Eu quero aqui até fazer mesmo um agradecimento, até pela forma que nós enviamos o ofício 531 de 2010. Esse ofício foi solicitando a implantação de um semáforo na rua Fernão Dias Paz Leme com a Rua Lima. E hoje nós recebemos aí o comunicado externo, número 515 de 2012, da Secretaria Municipal de Transportes. Em resposta à solicitação para a instalação de semáforo no cruzamento da Rua Fernão Dias Paz Lemes com a Rua Lima, Vila Aparecida, temos a informar que, após o estudo técnico, concluímos pelo deferimento do pedido. O conjunto semafórico e o reforço da sinalização serão implantados conforme Ordem de Serviço 1095/2012, sendo o que tínhamos para o momento, colocando à disposição para os maiores esclarecimentos. Engenheiro Mauro. Então, como foi falado aqui nesta tribuna, senhoras e senhores, nós temos outro ofício que nós enviamos também para a Secretaria Municipal de Transportes, nesta mesma data, solicitando que na Avenida dos Ferroviários, na saída da Fumas e do Poupa Tempo, hoje, o que acontece? Nós saímos dali, um exemplo, com os nossos veículos, precisamos até o supermercado, hipermercado extra, para que nós possamos retornarmos novamente para o mesmo local que entramos e passamos. Então nós solicitamos da Secretaria Municipal de Transportes que, se possível, a construção de uma rotatória com a saída e entrada de veículos do Poupa Tempo e a Fumas, dando assim acesso às ruas Abolição para Prudente de Moraes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, entre outras. Isso daí, com certeza, vai economizar combustível, tempo, uma série de coisas que realmente as pessoas que utilizam Poupa Tempo e a Fumas não precisam ir até a outra rotatória de acesso, praticamente nesse local do que eu falei, desta rotatória, onde está o hipermercado extra. Eu quero, senhor presidente, senhoras vereadoras e vereadores, e a presidenta desta casa, Ana Vicentina Tonelli, quero fazer aqui também, nós temos aí o serviço da semana, e antes disso eu quero aqui agradecer a equipe do nobre companheiro Walter da Costa Silva, aonde estão aí roçando e cortando e fazendo a limpeza do mato na Avenida dos Imigrantes, dos Italianos. Também nós temos aí outro trabalho também que já foi praticamente resolvido, que é o corte e limpeza de mato na Avenida Justiano Borim. E, portanto, é qualidade e conforto à população que realmente utilizam dessas vias. Solicitamos também, junto à DAI e à Companhia Piratininga de Força e Luz, as ligações de água e de energia elétrica para a construção do SESI. O SESI, que realmente está com seu gabarito e com seu alojamento pronto para a início desta obra. E eu falei com o engenheiro Cláudio, responsável pela obra aqui em Jundiaí, a construtora Scopus, construtora e incorporadora, que realmente é responsável por esta obra na cidade de Jundiaí. Então, senhora presidenta e senhores vereadores, nós temos aqui reparos nas calçadas, o cruzamento das ruas Edilson Silveira com o Padre Arnaldo dos Santos Vila Galvão. Esse foi também considerado que há um terreno público no cruzamento das ruas, e a gente sabe que com as calçadas danificadas estão solicitando dos moradores que reclamam que não tem por onde caminhar
nesse trecho e ficam expostos os riscos de atropelamentos. A indicação número 14.995 é corte de mata à rua Seckler Machado, de frente do número 549, bairro Cidade Nova 1, que a existência de muito mato no terreno existente à rua, no qual nós citamos de frente este número, Cidade Nova 1, os moradores reclamam que o mato fornece abrigo para os insetos e animais peçonhentos. Já foi solicitado, quero tranquilizar a população. Nós temos aqui também a indicação da semana 14.996, corte de mato no canteiro central da Avenida Francisco Pedrone, bairro Cidade Nova 1 também. E as mesmas solicitações referente também ao mato enorme que ali está. Indicação número manutenção nas calçadas da Avenida Francisco Pedrone, bairro Cidade Nova 1 também, né? As reclamações de alguns trechos desta calçadas que estão em péssimo estado de conservação, sendo que alguns trechos praticamente não possuem leito carroçável, que prejudica demasiadamente os moradores. A indicação número 14.998, poda de árvore, rua Salvador Vacari, de fronte número 93, Jardim Florestal. Uma solicitação dessa remoção desta árvore, porque causa inúmeros problemas aos moradores. A indicação de número 14.999, corte de mato nos terrenos da rua Lourenço Espinacé, Parque Cidade Jardim, né? Aí estava a reclamação, que os moradores reclamam, o mato fornece abrigo para os insetos, tal. E essas reclamações também foram feitas referente à pavimentação daquela via no Bom Jardim, e que até agora, por um instante, não tinha acostamento, e o acostamento estava tomado de um mato muito alto e muito buraco. Já foi solicitado junto à Secretaria de Serviços Públicos reparos à rua Benedito Basílio de Souza Filho, à altura dos números 620 e 622, do Jardim São Camilo Novo, que o solo está afundando e os moradores estão preocupados. A indicação 14.961, tapamento de buracos na Avenida São Camilo de Fronte, os números 70, 220 e 347, também do Jardim São Camilo. E nós temos a instalação de unidade do pronto atendimento na região do bairro da Ponte São João, que os moradores da região do bairro Ponte São João, principalmente os que residem próximo das ruas Santo Antônio e Santos Dumont, reivindicam a instalação de um pronto atendimento na região, considerando a existência de um imóvel que, o passado, abrigou o Hospital dos Imigrantes, localizado no endereço acima, descrito atualmente, se encontra abandonado, que o espaço mencionado está servindo de abrigo para os vândalos e sem tetos, e que o local é de fácil acesso, se for desapropriado, pode ser grande utilidade para toda a população da região. Eu acredito que na desapropriação, senhora presidenta, para a nova construção, já tem na rua Antenor Soares Gandra, o local para a construção do pronto atendimento da Ponte São João. Eu quero, senhora presidente, agradecer aqui, porque meu tempo está encerrando, quero aqui agradecer por mais esta sessão, e agradeço a Deus por mais esta oportunidade, e também a todos os senhores vereadores, vereadoras, todos os funcionários e funcionários da Câmara Municipal, o nobre companheiro, diretor desta casa, Jorge Haddad, e a população que realmente nos procuram, e cada dia que passa, cada hora que passa, nós estamos atendendo a cada um deles na forma do possível. Então, portanto, eu agradeço por mais essa oportunidade. Essas são as palavras do vereador Zé Dias, senhora presidenta. Muito bem. Próxima oradora inscrita, a vereadora Marilena Negro. Não estando presente,
Eu peço ao vereador Zé Dias que registre a presença juntamente com esta vereadora, para que possamos encerrar os trabalhos desta sessão, e também com o vereador Gustavo e mais o vereador Silvermani. Vereador Marcelo Gastaldo também, por favor, registre a presença para que possamos encerrar os trabalhos. Com 5 senhores vereadores presentes, 11 ausentes e sob a proteção de Deus, declaramos encerrada esta 141ª sessão ordinária.